Salve, salve, meu caro e minha cara rubro-negra, sextou e eu tenho novidade pra você, contrato até 2027. Claudinho chega pra ser titular no Flamengo, para tudo aí, porque tem uma reportagem espetacular pra você ficar super bem informado do nosso Flamengo a partir de agora, então cola aqui comigo. Se não está inscrito no canal do seu parceiro aqui, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e bora para as notícias do Flamengo, mas já mete o dedo no like. O que você acha? Você acha que o Claudinho chega para ser titular ou não? Escreve aqui e vem comigo para as notícias, vamos acompanhar juntinhos aqui. Bora? Simbora! É o Sampaoli no Flamengo. Mas o Flamengo é inquieto. O Flamengo quer melhorar. Ou como diz o seu dirigente, Marcos Braz, ele quer dar mais musculatura. Ele sempre usa esse termo, né? Dar mais musculatura ao elenco. E esse cara que está aqui na nossa tela, o Claudinho, o Flamengo continua atrás do Claudinho. E a gente tem aí na nossa tela, olha só, números do Claudinho desde a chegada ao Zenit. Foram 62 jogos, 55 como titular, com 15 gols marcados. A média de 0,24 minutos por jogo, a média é de 76,7. Se você pensar 62 jogos, 15 gols, não é muito. Mas na posição em que ele joga, com o que ele produz para o time, não seria um excelente reforço para o Flamengo? Amigo Elton Serra. Com certeza, isso aí não se discute, né? No Zenit, ele jogou muitas vezes como ponta. No Bragantino, ele jogou mais por dentro, né? Funcionando como um meio atacante, jogando por dentro. Chegou a seleção, sim. Chegou a seleção dessa forma, né? Quase que como um 10. Até diferente, né? Quase um segundo atacante mesmo, por trás de um centroavante. Começou assim no Zenit, mas passou a jogar um pouco mais pelo lado. A gente está vendo até os lances dele, e a maioria a gente vai ver ele jogando ali pelo lado esquerdo, aparecendo como opção. É um jogador que, para a posição do Arrascaeta, né, citando aí um jogador que tem sido titular durante muito tempo no Flamengo e muitas vezes não tem um substituto, chegaria para essa função. O Zenit, ele está numa questão de equilíbrio no fair play financeiro da UEFA, né, então precisa vender jogadores, por isso até o próprio Wendel, né, o outro jogador que pode ser negociado nessa janela, está aberto a negociar. Agora a questão é equiparar aí o euro ou o dólar, né? No caso o euro com a nossa moeda, para ver se o Flamengo consegue tirar o Claudinho do Zenit, porque é um jogador que ainda tem mercado, inclusive na Europa. Mas é um jogador que chegaria, principalmente olhando como o Sampaoli gosta dos seus times, para jogar ali por trás do Gabriel ou do Pedro, né? Um jogador que tem essa característica de fazer o 10, mas ganhou o repertório indo para a Rússia também, tendo mais possibilidade, né, de jogar pelos lados do campo. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Quero perguntar para você também, Elton. Chegaria já para ser titular ou ia ter que disputar a posição ali e esperar um pouco? Essa pergunta foi feita ano passado com o Everton Cebolinha. E Sim. Por isso eu fico um pouco reticente com essa resposta. Cebolinha, com Vidal, com um monte de gente. Eu acho até mais com Cebolinha, né? Principalmente ao lado esquerdo do Flamengo vai ganhar muito com um jogador como esse, que precisa de um cara de velocidade. O Felipe Luiz não é aquele jogador de ir muito ao ataque. É um jogador que chega para disputar a posição. No muro ou o senhor vai responder? É uma excelente opção que chega para disputar a posição com a Arrascaeta, provavelmente. E a gente levantou essa pergunta também quando o Flamengo esteve muito próximo de contratar o Oscar no ano passado para disputar semifinal da Libertadores, e todo mundo falou, opa, mas trazer o Oscar, e aí chega como titular. Então, hoje, diante dessa configuração do Flamengo, mesmo com alguns jogadores tendo oscilado ao longo da temporada, todo o reforço chega inicialmente para brigar por posição. É o caso do Luiz Araújo, que chegou agora e também está ali tentando lutar por um lugar dele. O Alan, eu vejo até num contexto um pouco mais favorável, que ali não se tem uma concentração tão grande de genialidade como a Arrascaeta e Everton Ribeiro nessa função de armação do time.
time, de ataque, então a concorrência até favorece o Alan, mas para jogar do meio para frente no Flamengo, inicialmente é muito difícil, mas o Claudinho chega com uma característica que aí já é pensando médio e longo prazo, já é pensando até em renovação de elenco do Flamengo. Você tem Everton Ribeiro, daqui a pouco você começa a fechar com Everton Ribeiro ano a ano, como o Flamengo fez há pouco tempo com o Diego Ribas. Então você precisa ter jogadores um pouco mais jovens, principalmente ali, não é uma necessidade imediata. Eu acredito que por mais que o Arrascaeta também tenha passado por uma fase de baixa, são jogadores idolatrados, jogadores que têm uma estrada no Flamengo e que podem ainda render muito, mas é fundamental manter a concorrência nessas posições, até pensando em futuras vendas. O Flamengo é um time que é agressivo no mercado porque tem muito caixa feito com venda de jogadores jovens. E aí você tem no elenco hoje Matheus Gonçalves... Contar as rendas, né, de cada jogo. Não, isso aí nem se fale. Mas uma parte da receita considerável do Flamengo ainda é de venda, boas vendas de jogadores jovens. Então, nesse contexto, tem os três Matheus França, Matheus Gonçalves e Matheus Cunha. Tem mercado. Vitor Hugo, também um jogador com mercado, jovem, ganhando espaço. Do lado direito, o Wesley, é um jogador que daqui a pouco começa a chamar a atenção. Então, por esses jogadores que também podem sair, seja nessa janela ou na próxima do fim do ano, o Flamengo também precisa se movimentar para manter esse elenco com o nível de exigência atual. Então, por esses jogadores que também podem sair, seja nessa janela ou na próxima do fim do ano, o Flamengo também precisa se movimentar para manter esse elenco com o nível de exigência atual do Flamengo. E isso é favorecido pelo volume financeiro que o Flamengo tem de receita e, por outro lado, por ter alcançado essa estabilidade, hoje o Flamengo tem um diferencial que muitos jogadores querem jogar no Flamengo. Então, o Claudinho, quando recebe uma proposta, ele fica seduzido. O Oscar só não veio no ano passado porque não conseguiu liberação na China. Então, o Flamengo hoje tem esse diferencial competitivo no mercado, que é de chegar com muita grana e, ao mesmo tempo, ter o poder de convencimento do jogador, porque ele sabe que vai chegar e lutar por título. Exato. Óbvio. Mas você não respondeu. O professor Breiler. Respondi. O Claudinho, no momento, chegaria para brigar por posição, mas uma interessantíssima opção para o Flamengo. Perguntei por quê. Se não estou enganado, Natália, Ferrão e Eugênio. Você também falou que ele chegaria para ser titular e tiraria o Everton Ribeiro, não é? Sim. Então repita aqui, por favor. Ou você mudou sua opinião? Não mudei minha opinião. Foi influenciado pelos amigos aqui? Não mudei minha opinião. E eu quero te devolver uma outra pergunta. Por favor. Hoje, do meio para frente, à exceção do Arrascaeta, quem é titular absoluto do Flamengo? O Gabriel. Gabigol. Será que é? Ele estava lesionado. Em alguns jogos o Pedro deixou ele no banco. Ele ficou um tempo fora por lesão, né? Acabou afastado. Mas ele ficou no banco. Não voltou a titular, fora, né? Por opção mesmo Chegou do a técnico. ficar no banco por opção e depois ele ganhou uma sequência quando o Pedro se machucou. Agora, ele estava alternando. Porque a Arrascaeta não é titular? Com a exceção do Arrascaeta. Com exceção do Arrascaeta. Se você parar para pensar, hoje o Pedro não é titular absoluto, o Gabigol não é. Eles têm, porque o São Paulo passou a jogar com um atacante só, com um centroavante só. Diferente do que era no passado com o Dorival. Então é Pedro ou Gabigol. Na esquerda, o Bruno Henrique estava voltando, estava ganhando condição, estava encantando a torcida já gritava pelo nome dele no estádio, mas ainda saindo do banco de reservas. Se a gente pegar a minutagem do ano, o Cebolinha é um dos maiores jogadores, assim, em termos de minutos em campo do Flamengo. O Cebolinha jogou muitas e muitas vezes. Não é titular, mas está sempre sendo utilizado.
O Everton Ribeiro é titular do outro lado ou não é? Tem jogado. Você já tirou. Você Mas não- escolheu para sair o Everton Ribeiro. sim. Não só Então, você. assim, o que a gente tá Everton falando aqui- Ribeiro, nos últimos 2, 3 anos, quando se fala em alguém chegando no Flamengo, mas quem sairia? Everton Ribeiro. Continua aí. E continua. Continua, porque deixou de ser um jogador que entrega com regularidade grandes atuações. Ele é bom jogador, continua sendo bom jogador, mas ele não está mais no nível que já esteve. Então, quando você olha e pensa na chegada de um Claudinho com potencial técnico muito grande, muito mais jovem que ele, podendo agregar fisicamente mais vezes, e você olha num time teoricamente ideal do Intensidade Flamengo... que gosta do São Porque, Paulo, assim, né? tudo é nossa teoria, né? É a nossa teoria, assim. Qual é o time titular do Flamengo? O time ideal do Flamengo? É o time do próximo jogo. É o time daquele momento. É o jogador que está melhor preparado fisicamente. O São Paulo muda muito, né? Ele Sempre. muda. Então você tem ali, no próprio meio campo, né? Thiago Maia é titular? Acho que já não vai ser mais, porque chegou o Alan. Né? Mas ele vinha sendo titular, jogou muitas vezes esse ano. Ele vai perder essa... Até o último jogo ele começou. Tem um que é titular, que eu lembrei. Gerson. Tá, mas o Gerson pra mim é meio campo. Tá, é que você tá falando... Porque pra mim é um tripé ali. O Gerson é mais um. O Pra Alan... mim, assim, na minha cabeça, o time ideal do Flamengo é Alan, Pulgar e Gerson no meio campo. Então, porque o Everton Ribeiro, ele às vezes é esse cara da direita no meio campo, às vezes é o cara da direita mais no ataque. Então, você tem à frente deles 3 vagas. Uma é do Arrascaeta, vindo da esquerda para o meio. Outra tem sido, muitas vezes, do Everton Ribeiro, vindo da direita para o meio. E um centroavante, Gabigol ou Pedro. Porque Essa função do Everton Ribeiro, que é a que eu acho que o Claudinho pode exercer. E, eventualmente, a função do próprio Arrascaeta, que não participa 100% do tempo dos jogos. Porque o que é que o Sampaoli faz? Quando o Everton Ribeiro começa a titular, e por isso até o Wesley é titular, o Everton Ribeiro é um cara que começa a parte da direita para dentro. Quem faz o corredor é o Wesley. É o jogador que vai além de fundo. E do outro lado é o Ayrton Lucas. E do outro lado é o Ayrton Lucas, mas quando joga o Felipe Luiz, o Arrascaeta joga um pouco mais por dentro, ele coloca o Everton Cebolinha, que é o jogador que dá profundidade. Sim. E aí o Felipe Luiz é o cara que constrói um pouco mais. Por dentro. Me agrada muito esse tipo de trabalho, que é eu não acho que um time precisa ter os 11 que o torcedor precisa decorar todo jogo. Ainda mais com Mudou isso, ainda mais com o Sampaoli, mudou isso. E ainda mais com o Flamengo disputando várias competições. Não dá. O torcedor hoje decora 15, 16, 17 jogadores. E eu acho que um dos únicos que tá nas 3. Quem mais? Sim. Nas 3 principais é o Tá na Flamengo. Libertadores, Copa do Brasil e Porque Brasileiro. os outros estão em 3 mais Sul-Americana. Exatamente. Na Libertadores, Copa do Brasil. No caso, Brasileiro, Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo estão só o Grêmio, né, dos semifinalistas, só está em uma competição que é o brasileiro. Mas me agrada muito esse tipo de trabalho, que não é só o São Paulo que faz, né? Outros técnicos hoje fazem, de você ter 14, 15 jogadores. Nesse caso do Claudinho, ele entraria justamente nessa função que faz o Arrascaeta quando joga o Felipe Luiz. O Arrascaeta um pouco mais por dentro e tendo um ponta, né? Por isso que eu acho que esse repertório que ele ganhou na Rússia pode ser favorável a uma volta dele ao Brasil, se for jogar no Flamengo. Porque ele faz essas 2 funções. Ele pode fazer o lado quando tiver um lateral mais construtor, que não é um lateral que não é o Wesley, ou ele pode fazer um meio armador por trás de um atacante, que pode ser o Pedro, que tem menos movimentação que o Gabriel, e se tornar o segundo atacante, com um ponta de um lado, que no caso é o Everton Cebolinha, poderia ter sido o Bruno Henrique, e do outro um mais construtor, que é o Everton Ribeiro. Ele pode jogar com os dois, ele pode jogar com a Arrascaeta e com o Everton Ribeiro. É um jogador flexível, digamos assim,
nessa linha de 3 meias, de qualidade poderia até técnica. ser um segundo atacante. Jogador de também. qualidade técnica, de inteligência, que pode se adaptar às necessidades ali do time. Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas ele joga. Nessa faixa intermediária para dentro da área, ele pode ser usado de diversas formas. Já vamos falar mais de Pedro, você citou o Pedro aí. Evair dos tempos modernos? Como diz o amigo Rafael Prats. Não, o Evair dos você tempos colocou, modernos. você transferiu isso para o Prats. É sua essa alcunha. É verdade, gostei. É porque ele está no banco. Agora você transfere para os outros. Não, de forma nenhuma. O Evair dos... Aliás, injustamente no banco, tem que jogar o Pedro. Não, mas vai jogar onde? Tem que... 15? O cara faz 15 gol. titular. E o Cara, Gabigol? a bola vem pra ele, ele faz o pivô, ele mata no peito. Ele toca de calcanhar. Vem pra ele, ele caixa. Esse cara tem que jogar. Olha aqui, aliás, com o Pedro e Gabigol, ano passado, o Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Tem que Brasil. mudar a regra do seu futebol. Colocar 15 na linha. Mas eu quero... só cabem 11, né? O Flamengo tem gente demais. Antes de falar um pouco mais do Pedro, porque interesse de um clube inglês no Pedro, atenção. Antes eu queria complementar sobre um jogador que citamos muito e que ainda está saindo fumaça aqui da minha cabeça tentando entender, o Everton Cebolinha. Não sei se vocês concordam. Pensem no Cebolinha no Grêmio, na grande fase. Lembraram? Boas atuações, Seleção? personalidade, decidindo jogos. Pensem no Cebolinha na seleção, naquela Copa América. Ou no Cebolinha, algumas partidas lá em Portugal. Ele ainda está longe de igualar aquelas atuações